Potência, mais um Potência Podcast. E aí, Carlos Jorge, como é que você tá? Cara, camisa bacana, viu? Isso aqui é Sururu. Isso aqui é da Alagoanes. Alagoanes, uma marca alagoana. Separa do Eric isso aí que eu vou buscar, viu? Meu Senão ele deve ficar meu pedindo amigo Paulo, não é isso? Paulo e Carla. Paulo e Carla, conheci esse casal já fiz entrevista lá na época do Empreendedoriano. Muito bacana. Inclusive, tem umas estampas muito legais, viu? Pra você Essa que aqui quer conhecer. da cor aqui, ó. E Sururua, que marca muito legal. Patrimônio imaterial de Alagoas, não é isso? Isso, Não foi tô falando- tombado. Não deixa eu falar besteira aqui. Foi tombado com patrimônio material. Pois é, meu amigo Carlos Jorge, dessa vez a gente tem mais um episódio aqui com o oferecimento de Conecta Automação, que é uma empresa de automação Eita. industrial e montagem de painéis Cada choque elétricos. da fera lá, A gente eu vende levo. painéis para o Brasil inteiro, Pro aqui de mundo. Maceió. Hoje a gente tem sede aqui em Alagoas e em Ananindeua, no Pará. Na Nanideia ali, pertinho do sovaco da ovelha ali. Pois é, hoje a gente vai falar aqui mais uma vez sobre empreendedorismo social. É um Oba! assunto muito bacana, porque a gente tem um grande empreendedor social aqui do meu lado, né? Que sempre tá muito Nem defendi, ligado. pô. O tô treino de lendo. jiu-jitsu não tá valendo mais. É porque antes daqui a gente foi degustar ali um negócio e fiquei lento, mano. E hoje no Potência a gente tem ele, que foi o fundador do Instituto Amigos da Sopa, Tibério Jorge. Então, seu parceiro, Tibério. seja muito bem-vindo, meu irmão, viu? Nosso parceiro. Meu irmão de causa aí. Rapaz, deixa eu já iniciar fazendo uma pergunta bacana aqui, olha. Todo projeto social, né, ele inicia por uma dor da sociedade, nossa, da família, das pessoas ao redor. Como foi que surgiu o Amigos da Sopa e esse nome, de onde foi que veio? Então, o Amigos da Sopa surgiu na garagem da minha casa. E o que acontece, né? Como é que veio esse nome? Eu teria que arrumar o maior número de pessoas, o mais fácil para identificar a causa que eu estava batalhando. Então, eu disse para ele, vou botar um nome bem fácil, porque as pessoas vão se interessar e vão saber que é comida. Quando ligar para mim, aí eu disse, é um projeto social, de sopa, tal, venha para cá. E assim, nós nos tornamos aí uma família de amigos, né? Então, foi várias pessoas ligando, perguntando saber como deram as entregas, mas especificamente foi isso. O nome Amigos da Sopa, porque é um nome que já diz qual é a causa. Ah, entendi, cara. Então, Nome fácil. todo né? projeto social começa assim, com amigos? Como é que... No teu foi mais ou menos assim. Eu lembro que você tem uns amigos ali ao redor também, que você ia... Sempre é voluntário, né? Amigos próximos, minha esposa ali, a gente se junta ali. Começou como um projeto, não tinha razão jurídica ainda, né? Não era pessoa jurídica, então a gente começava ali com um amigo, cada um bota R$5, vamos ajudar o fulaninho, o outro, eita, faltando da roupa, vamos pedir uma doação de roupa. Aí você vai construindo. E em 2018 a gente legalizou. Quais foram os principais desafios no início para fazer? Tem quanto tempo já? Já tem 10 anos. Os principais desafios, primeiramente, é os recursos humanos, que no auê, no calor da euforia, quando vai, tudo bem, mas depois esfria. E depois vem o recurso financeiro. Por mais que a gente tenha esses amigos, né, que a gente pede as doações, mas nem sempre eles estão disponíveis aquele mês doar. Então, isso foi, ao longo dos anos, assim, se tornando também uma angústia, né? Porque a gente também sofria, porque teria que atender pessoas, mas dependia de amigos e de pessoas também. Então, foi uma situação que até hoje é assim, mas hoje bem menos, mas que no começo eu não tinha carro para entrega, era carro de amigos, eu não tinha carrocinha para levar, era com carro de amigos, doações, tinha que depender dos amigos para ir buscar, e assim a gente foi engajando esse movimento. O projeto nasceu em 2012. Isso, 2012. Ou seja, nós estamos em 2023 agora, já tem mais que uma década servindo aí a sociedade, né? Me diz uma coisa, como é feito hoje as operações do projeto, né? Como você consegue arrecadar recurso? Como você consegue fazer a gestão desse recurso? Quantas pessoas são atendidas? Me explica, detalhe a operação para a gente entender. Como é que funciona hoje o Instituto Amigos da Sopa, né? Antes, a gente só entregava sopa, mas a gente via que a vida daquelas pessoas continuaria do mesmo jeito, a gente estava fazendo assistencialismo. Então, a gente teria que virar essa chave. Então, a gente começou a ofertar outros tipos de curso. Então, hoje a gente está numa sede maior, porque quando começou na garagem da minha casa,
Era, vamos dizer, de forma amadora, vamos botar assim. Era um projeto social que funcionava uma vez por mês, depois a cada 15 dias, aos sábados, quando as pessoas tinham tempo, né? Quando os amigos tinham tempo de nos ajudar. Quando não tinha, ia eu, minha esposa, alguns amigos mais próximos, mas basicamente é isso. Então, hoje, como é que a gente funciona? A gente funciona numa estrutura maior lá no Antares, então é uma casa de 900 metros quadrados, né? Então, a gente tem uma estrutura de cozinha mesmo. Nós temos salas lá que oferta com parceria com o Senac, Sebrae e Senai, ofertamos cursos para a comunidade. Então, lá tem curso de assistente administrativo, curso de RH, curso de operador de caixa, operador de supermercado. Nós temos um grupo, né, de artesanato, que é o grupo com os idosos, o grupo de mulheres, onde a minha esposa, que é assistente social, lidera esse grupo também, onde ela dá palestra para essas mulheres, onde ela consegue ouvir as dores dessas mulheres. E nós também temos psicólogos que atendem as crianças, psicólogo que atende atendimento individual para essas mulheres. Temos também reforço escolar, parceria com uma igreja que fornece também os instrumentos, o instrutor para música, a gente fornece os alunos. E hoje a gente atende mais de 520 famílias. E claro que 520 famílias, 520 caramba. famílias. E ela é distribuída assim. Maior parte dessas famílias fica no Antares, porque o Antares hoje corresponde até ali o Henrique Queima hoje é Antares, a Alma Viva também um pouco é Antares, o Serraria 2 é Antares. E aí a gente consegue atender essas famílias. E uma parte dessas famílias é atendida lá no Aprígio Vilela, no Benedito Pentes. Então, hoje a gente fornece mais de 5 mil litros de sopa. E aí a gente vai, quando não é sopa, é a canja, mas tudo alimento mais pronto, porque é mais prático. Por quê? A gente, quando ia fornecer a cesta básica, que a gente oferece ainda, assim, quando tem as doações, mas quando a gente tem uma cesta básica, só atende um determinado grupo de famílias. Certo. Mas quando a gente leva um determinado alimento pronto, a gente consegue atender muito mais famílias. Entendi. Claro que aquele alimento é um alimento provisório, que aquela família precisa de uma estrutura onde ela possa ser acolhida, para que ela possa ser orientada a buscar a oferta de trabalho. Onde aquelas crianças, que hoje nós temos lá um grupo de luta de artes marciais, no Kung Fu, onde aquelas crianças também são inseridas nesses projetos. Então, a gente consegue colocar essas crianças no tempo ocioso, lá dentro da instituição, e a gente consegue o seguinte, também ouvir o que aquelas crianças falam, o que aquelas famílias falam, através dessas ações. Me diz uma coisa, Tibério, são quantas pessoas trabalhando lá hoje? Então, hoje, Você citou algumas, né? O professor, sua esposa. Hoje eu tenho um grupo de 25 pessoas. São 100% voluntários ou tem pessoas Não, que... tem pessoas que são parte voluntárias, né? Mas outras partes não são. Não consigo ter uma cozinha Não hoje. tem condições. Não tenho conseguido ter uma cozinha hoje de forma voluntária. Eu tenho os psicólogos são voluntários, né? Assistente social é voluntário, né? Mas professor, o pessoal da operação do administrativo, que é o financeiro, né? O RH, eu tenho um grupo aí de captação de recursos. Esse pessoal sim precisa receber o seu salário para que venha fazer que com essas ações aconteçam. Com certeza, com certeza. Eu perguntei muitas vezes porque quando a gente fala sobre social, né? Muitas vezes a gente está falando sobre voluntariado, mas caramba, peraí, eu trabalho, eu tenho meu salário, vou pagar minhas contas. Tu trabalha, o voluntário, e como é que ele paga as contas dele? Ele tem que ter, cara, não dá para ser 100% voluntário. Isso. O recurso deve ser muito difícil de conseguir também, né? É difícil, principalmente essa época de começo de janeiro, final de ano, ela é um pouco difícil, porque existe aí a matrícula escolar, existe as despesas que essas famílias que doam para a gente durante todo o ano de 2022, elas têm também as suas contas, né? Exato. Mas a gente tem uma boa parte também de pessoas voluntárias, né, que Certo. nos ajudam nas ações, né? São voluntários que estão lá dia de terça, dia de quinta, aquele voluntário que vai descascar verdura, aquele voluntário que vai servir a sopa, aquele voluntário que vai organizar a fila. Então, a gente ainda consegue ter aí um número considerável de voluntários. Entendi. Cara, que luta, né? Eu acho que você deve ter passado por muitos problemas, né, nesse processo. Não é uma vida fácil trabalhar com assistência social, dar assistência à sociedade, na verdade, porque nem todo mundo entende o que você está fazendo, né? Eu acho que a própria família, né? Eu já escutei essas histórias. A própria família, acho que esse bicho é doido. Tu é doido, é? Tu é doido. Uma época, aí sempre me falavam, né? Rapaz, procure fazer outro tipo de coisa. Depois, quando você tiver com as condições, você vai e ajuda essas pessoas. Mas
o meu coração não estava para isso. Eu sempre penso assim, eu nasci para ajudar as pessoas. É a minha missão fazer esse trabalho. Então, assim, de tanto persistir, né, a gente consegue, né, um grupo de pessoas que consegue manter a instituição, manter essas ações, manter os donativos. Então, tem donativos também que não é financeiro, são pessoas que doam, tem empresas que doam para lá. Então, cada um compartilha isso. Mas se eu tivesse que seguir o conselho dos meus familiares, eu acho que eu não teria avançado como a gente avançou hoje. E a gente percebe nas organizações sociais que elas suprem as políticas públicas. Muitas vezes o Estado não chega ali, né, para poder prestar um serviço ou uma questão socioassistencial. E como as organizações são importantes nos territórios, principalmente instituições sérias, né, que aí tem a grande maioria são muito sérias, mas tem um ou outro ali que a gente sabe que não tem muita seriedade. Mas a gente sabe que o Amigo da Sopa hoje é uma grande referência, né, social, na questão da segurança alimentar, essencialmente. Então, assim, a família tem aquela segurança que pode realmente amparar, muitas vezes de forma provisória, não é permanente, mas ela pode estar ali contando, né, com as doações, com a parceria. Ao mesmo tempo, assim, como é que você percebe, Tibério, diante de tamanhos desafios, assim, hoje, qual o principal que você acha, além de gente que você já citou e recursos, mas assim, de infraestrutura, você está bem, se precisa modernizar alguma coisa, tem algum crescimento assim de infra que você precisa de alguma forma, se há algum sonho de expansão também dessa melhoria de espaço, que muitas vezes é um baita desafio, porque o Amigo de Açoupe já foi algumas vezes, muita gente, graças a Deus, né, são atendidas ali, mas e aí fica com aquela cara que já não dá cabendo mais, né? Precisa de mais crescer, desenvolver na questão estrutural. Como é que você vê esse desafio? Então, Carlos Jorge, essa visão que você falou aí, parece que eu incorporei mesmo, vendo realmente, tem 900 mais quadrados, mas eu não, a estrutura está pequena. Porque a gente precisa ter salas para teatro, a gente precisa ter salas adequadas para informática, a gente precisa ter salas para ofertar maiores cursos, né? Eu preciso ter uma cozinha, vamos usar assim, uma oficina gastronômica adequada. Eu tenho um grande sonho, eu acho que eu já compartilhei contigo, montar uma planificação comunitária. Então, quando a gente começa a ver nessa visão de expansão, de ofertar a oficina de gastronomia junto com a planificação comunitária, onde a gente vai conseguir capacitar esses pais de família, esses jovens para o mercado de trabalho de forma mais prática, aquele trabalho mais braçal, porque nem todo mundo é ligado à tecnologia, mas que está aí, né? Mas a gente precisa fazer isso. Então, assim, hoje eu vejo essa tendência, né, de ampliar, sim, o espaço físico na estrutura de salas. Então, a infraestrutura que nós temos lá é uma estrutura boa, como você já foi, mas eu preciso construir mais salas. Eu preciso até subir para o primeiro andar. Hoje, assim, dentro do seu potencial de parceiro, você vê quais as maiores parcerias hoje que você mantém? Tem algum relacionamento de parceria com o governo municipal, do estado? Porque muitas vezes a organização ela é bem solitária, né? Assim, no sentido de muitas vezes realmente depende daquele irmão do lado, daquele amigo do outro, né? Para poder manter. E aí a gente fica realmente num grande desafio assim de manutenção do legado ali, da capacidade da organização. E eu particularmente, quando eu comecei no social, as pessoas sempre vinham com um olhar da politicagem, né? Da politicagem. Isso. E não de verdade assim querendo auxiliar a causa do sonho do Tibério, do sonho das pessoas que faziam parte daquela organização. E é um tamanho desafio. Aí eu, por mim, eu disse, não quero participação efetiva política, né? Não da política em si, do sistema político, porque a política em si ela tem várias formas que ela pode ajudar as organizações, mas muitas vezes tem um político ali mal intencionado, né? E aí quer que hoje você tem algum parceiro institucional na política, alguma parceria que você esteja pleiteando ou lutando, e até também, se não houver, convocar, né, os agentes públicos aqui, que muitas vezes não chegam nas comunidades onde você está inserido e você consegue realmente fazer esse grande impacto de transformação local. Então, a gente constituiu, né, algumas parcerias,
Hoje a gente tem o programa do leite, né, que é com o governo do estado, a gente conseguiu aí, através das nossas documentações que nós temos, a gente foi lá pleitear, junto à Secretaria de Agricultura, conseguimos. Também a gente tem a nota fiscal cidadã, né, que aí é um programa do governo também, que é onde você insere o CPF na nota e aí a instituição, através disso, é beneficiada, como contribuinte da pessoa física também. Temos também um convênio com o CEAPA, a Central de Penas Alternativas, onde quando aparece alguma demanda lá no CEAPA, ou seja, de uma forma financeira que a pessoa tem que pagar de cesta básica, eles depositam lá na conta da instituição, ou eles vão prestar serviço lá na instituição, que tem sido assim um divisor de águas também para a gente, sabe? Porque as pessoas que têm sido ido para lá através do CEAPA, eles são pessoas que se tornaram voluntários. Então, assim, foi um ganho muito grande. Então, a gente também tem as emendas parlamentares, a gente conseguiu algumas emendas, né, parlamentares, junto com a Prefeitura de Maceió, né, a gente agora recebeu R$ 50.000 e a gente vai destinar todo esse recurso para a área de esporte. Né, essa emenda foi através do vereador Eduardo Canuto. Boa. Já recebemos também uma emenda da deputada Cibele Moura. E aí isso tudo se tornando parceria, se tornando parceiros. Mas, claro, né, você falou bem aí sobre a questão da politicagem, tá, isso foi bem dividido, né, e são parceiros, mas a gente não envolve a questão da politicagem. Políticas públicas, sim, politicagem à parte. Sim. Isso aí a gente não comunga disso. Então, assim, as pessoas ligam para lá, às vezes perguntam, tem alguma coisa a ver com política? Aí a gente tem que explicar. Claro que tem a ver em relação às políticas públicas. Sim, os serviços, né? As entregas. Porque é uma coisa assim, que muitas vezes as pessoas têm um preconceito tão grande quando fala a palavra política, né? Que as pessoas já veem isso como coisa ruim. Não, meu amigo, o seu postinho de saúde é política, né? A política pública ali, a educação do seu filho, da sua criança. Então, assim, isso é bom. Muitas vezes chega um ou outro mal intencionado, mas aí cabe ao líder, né, colocar o limite, né, de proteção institucional da organização e fazer que quando acontecer. No geral, todo mundo é bem-vindo, né? Acho que todo mundo pode contribuir, ajudar, né? Aí você citou as próprias emendas parlamentares, né, que seja no poder legislativo municipal ou estadual ou até federal, os parlamentares podem apoiar, né? O ex-senador Fernando Collor também destinou recursos para lá, né? Então, assim, são coisas que a gente conseguiu fazer essa relação política, né, com políticas públicas, e a gente vai atender a comunidade com melhor oferta de serviço. Então, assim, as pessoas às vezes misturam essa parte aí, mas a gente, quando conversa com eles, eles começam a compreender, sim. O que a gente, como bem você falou, a gente não pode deixar é que o político dite as regras da instituição, porque a instituição tem as suas regras. Ele faz a parte das políticas públicas dele e a parceria é essa. E se a gente for olhar direitinho, o político ele tem uma certa obrigação de realmente contribuir com essas instituições. Então, não vale a pena também a instituição querer bater de frente com esse negócio de não quero você porque você é político. Eu sei que tem alguns políticos que utilizam aquele momento da campanha para fazer o que no Vejão a gente chama de Huawei, né? Foi fazer um Huawei ali, uma zoada, um barulho. E, na verdade, mas assim, de certa forma, mesmo nesse momento, se ele está trazendo um benefício, cara, deixa o benefício. Que é recurso público, dinheiro de impostos. É nosso, né? É nosso, né? E existe uma cota, né, que ele tem que destinar para as instituições. Então, entendi. Agora, você falou um negócio muito interessante, Tibério, que para conseguir esse recurso tem que ter umas documentações, né? E aí vocês demoraram muito para aprender esse processo, sofreram para poder sentir a necessidade, ou tiveram algum tipo de mentoria? Como foi que vocês conseguiram se organizar para se encaixar nisso? Então, no começo, né, há 10 anos, a gente passou uns 3 anos, se eu não me engano, 3 anos para regularizar, eu sem querer forçar, me sentindo essa forçando, não queria registrar, mas passou o tempo, a gente sentiu a necessidade de ter um CNPJ, de ter uma conta jurídica, passou o tempo, a gente sentiu a necessidade de ter um corpo lá para que tivesse assistência social, psicólogo, então isso é com o tempo. Então, no primeiro momento, eu só pensava em servir a sopa. Mas quando eu parti, você precisa de uma emenda, você precisa ter título de utilidade pública, você precisa ter registro no Conselho da Assistência, você precisa ter também registro no Conselho da Criança e Adolescente, que hoje nós temos uma cadeira no pleno da Criança e Adolescente, nós fazemos parte do CDMCA,
de Maceió, né? Então, assim, são conquistas que a gente vai, e depois a gente vai para a vigilância sanitária, alvará, vai para a questão do corpo de bombeiro, e aí a gente vai para o SEBAS, e vai conseguindo esses aportes de documentos, mas não tem sido fácil, né? Então, assim, a gente, claro que tudo isso foi orientação, a gente foi buscando os parceiros, buscando amigos, conversei muito com o Carlos Jorge, né? Carlos Jorge nos orienta até hoje, né? O grande parceiro do Instituto Amigo da Sopa. Inclusive, hoje nós estamos fazendo parte lá de uma qualificação na Gerando Falcões também, né? Eu olhava Gerando Falcões, mas eu agradeço aqui, né, a Carlos Jorge por ser essa pessoa que foi interlocutor, sempre foi parceiro nosso, e a gente está aí cada vez mais aprendendo. Então, hoje, o Amigo da Sopa está se qualificando, né, nos moldes que a Gerando Falcões está nos ensinando para que a gente possa captar mais recursos, para que a gente possa oferecer um serviço de mais qualidade para os nossos assistidos. Pô, muito bacana, cara. Assim, são 10 anos, quase 11 anos de história, né? Não é um negócio que É uma jornada começou longa. ontem a servir, né? E é realmente servir, né? Porque a gente tem acompanhado aí em números e índices, o Brasil, ele tem uma quantidade muito alta de pessoas e, na verdade, famílias que ainda não conseguem fazer as 3 refeições diárias, que é um negócio que, assim, é muito básico, né? Você se alimentar é muito básico. Essa história aí, esse fato que você está narrando, é uma realidade lá, né? É uma realidade realmente que a gente convive com isso que acontece. Hoje existe o fator também da segurança alimentar. Às vezes a pessoa ganha aquele salário, mas não dá para fazer as 3 refeições por dia. Não dá. O pai de família ou a mãe, ela mesmo acha que reduz aquela refeição da manhã ou a refeição da noite, mas deixa para o filho. E o que acontece? Ela, nessa subtração dessa refeição, vem a desnutrição, né? Certa vez escutei uma história bastante triste, né? Que botava as crianças para dormir tarde, para ela acordar mais tarde, para ir meio-dia, perto de meio-dia, vamos botar 10 horas, 11 horas, para ir para a escola, para se alimentar com a merenda escolar. Isso é uma situação difícil, né? E lá a gente, quando eles vêm lá para buscar o alimento, né, o alimento pronto, quando a gente fornece lá aqueles baldes de sopa de 3 litros, de 4 litros, para eles levarem para a família, a gente sabe que naquela noite eles estão saciados. Então, eles economizam também. Aqueles que têm uma condição, eu digo assim, que são do emprego informal. Hoje, a gente não vai fazer comida porque tem lá um Amigo da Sopa. E na pandemia, foi onde a gente pôde ver mais de perto essa realidade, onde ninguém estava preparado e a gente partiu para frente mesmo. Os médicos estavam na linha de frente, mas a gente partiu para frente, a gente não teve medo do vírus. E onde a gente pôde levar o alimento, a gente foi levar. Mesmo sabendo que poderia nos acontecer, ser acometido por esse mal, falecer, mas não, a gente estava indo cumprir um propósito. Então a gente pegou toda a nossa energia e a gente foi para cima do vírus, levando a comida, levando o álcool em gel, levando tudo que a gente podia arrecadar para essas pessoas que no momento teve lockdown, tudo ficou fechado, e essas famílias, como é que ia comer? Como é que ia trazer... Sobreviver. Foi difícil. Então, assim, acho que foi um fator histórico aí na humanidade, principalmente nas nossas instituições. Sim. Eu lembro, né, você falando isso, Tibério, acho que em maio, né, quando passou março ali, maio e tal, aí eu peguei Covid no início, não tinha protocolo médico, não tinha nada, você psicologicamente é abalado, você já começa a ensaiar ali um adeus, né, e não sei o quê, porque assim, mexe emocionalmente tão forte. Eu isolado 16 dias dentro de um quarto, assim, no ano ápice da pandemia, né, 2020, no iniciozinho ali, março, abril, foi abril na verdade, eu peguei Covid, então assim, muito delicada a situação, todo mundo preocupado, sem vacina, sem protocolo, sem nada, e como as organizações, né, e como o setor também das principais partes que foram demandadas foi a assistência social, né, no seu sentido pleno, as organizações também que trabalham muito com assistência social, que estavam ali na ponta, que realmente não fugiram, né, então assim,
Infelizmente, alguns desses heróis, que eu considero heróis, faleceram, né? Muitos perderam a sua vida, arriscaram a sua vida, né? Eu, particularmente, tive várias pessoas de pertinho que faleceram, né? Pessoas de organizações sociais também que, sei lá, 15 dias antes viviam, rapaz, pleno, né? Com saúde, com vigor, cheio de sonho. Passa 15 dias a tragédia sanitária, né? O Covid leva aquela vida tão especial, né? E outras histórias assim tão insuportáveis de lidar com ela, mas assim, ao mesmo tempo a gente fica naquela esperança de, né? Como foi herói nessas pessoas que entregaram literalmente as suas vidas, né? Nesse período de trágico sanitário, e as outras que ficaram vivos, né? Continuando esse legado, realmente foi um lindo. Assim, ao mandar ver lá no ano de 2020 muitos patrocinadores, dividimos muito assim com várias instituições, vários irmãos, não era só para nós, a gente realmente mandamos até pro sertão na época assim para poder de alguma forma minimizar, né, A gente fez uma ação muito bacana, né? Fez Pandemia, o KM Solidário, a gente Isso. foi de Maceió a Arapiraca caminhando. Eu Foi. vi vocês fazendo Pronto, a gente fez essa caminhada e até tatuei aqui, ó. O caminho de Maceió a Arapiraca. E Salmo 23 foi o salmo que o Carlos Jorge falou no caminho. Foi. Aí eu deixei tatuado porque... E realmente a gente sentiu o impacto, né? Das Foi instituições. horrível, assim, um ano... E de certa forma, assim, eu olhando do pouco que eu participei, né? Contribuindo com o que eu podia ali naquele momento, eu também vi, e aí é uma opinião minha, óbvio, mas eu vi muita gente também querendo se aproveitar daquele momento, sabe? Sim. Eu vi muitos políticos querendo se aproveitar daquele momento, de dizer que estava resolvendo, estava ajudando. E, na verdade, vocês, empreendedores sociais, que realmente estavam na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, estavam realmente ali na linha de frente, sofrendo pra caramba. E eu via muita turma do aproveitar, de fazer aquela mídia e não sei o quê, que é o lado mal do que a gente acabou de falar, né? Faz parte. Acho que sempre quando há essas catástrofes, eles se aproveitam, né? Eu vi também agora no período das chuvas, né? Uhum. E eu sempre, poxa, é o ano todo isso, tá aí, com chuva, sem chuva, com pandemia, sem pandemia. Por que não manter essa energia de ajudar o próximo, de ajudar a população com essa mesma energia? Isso. Né? Então, assim, Não espere uma tragédia, né? Vamos trabalhar preventivamente. mas naquela época eu tinha um versículo lá que Paulo sempre falava, que assim, eu guardava ele comigo, né? Bom, acho que na minha lápide vai estar assim: combati o bom combate, guardei a fé. Mas a gente não esmoreceu durante a pandemia, todos nós que somos empreendedores, a gente foi para a linha de frente mesmo. E a gente viu a fome de perto, viu o desespero de perto, viu pessoas morrerem que estavam pegando lá o alimento, né? Voluntários, enfim, foi um momento histórico. Eu Doloroso. tenho uma informação também para passar sobre isso. Uma coisa que pouca gente acompanhou, e aí eu vivenciei muito através da minha empresa, da Connect, é que a maioria dos hospitais eles não estavam com infraestrutura preparada para aquela demanda, sabe? Não. Então, assim, a parte elétrica, cara, a gente rodou também, a gente correu. Eu lembro que... E aí tiveram alguns serviços que tanto eu como outras empresas, alguns concorrentes, ou amigos concorrentes, a gente tem alguns amigos que são concorrentes, que ele vive na correria dele, mas é amigo da gente do dia a dia, então a gente se respeita muito. E aí a gente acompanhou muito porque, tipo assim, tinha hospitais que não estavam preparados, o cara dizia: bicho, precisa botar uns leitos aqui nesse hospital. O que é que precisa? A gente ia lá fazer o estudo elétrico, aí não tem capacidade elétrica de absorver isso não, tem que fazer. E aí, de certa forma, era flexibilizado as leis, né, para instalação. Sim. E agilizava, a Equatorial agilizava, mas houve um trabalho também de infraestrutura por trás, grande, sabe? A gente trabalhou bastante para atender essa demanda, né? Também, eu acredito que vocês devem ter visualizado também muito isso para o outro lado, né? Da infraestrutura de, por exemplo, você deve ter chegado assim, por exemplo, muitos empreendedores que estavam com a vida ali estabelecida financeiramente, mas daqui a pouco ele foi lá pedir uma cesta básica, porque o negócio dele estava fechado. Existiu alguns casos, outros casos que empresas, né, fecharam, né? Uhum. Não teria mais como ajudar, né? E aí a gente que era ajudado por eles, passamos também a ajudá-los. Uhum. Mas muita gente a gente ajudou
com uma palavra de conforto pelo telefone. Muita gente que estava nessa solidão em casa, quando as meninas ligavam, dava uma palavra de esperança, dava uma palavra de conforto para essas famílias, porque estava todo mundo assustado. Não podia sair, todo mundo preso, as pessoas com medo, os idosos, né, principalmente os idosos. E aí a gente viveu esse momento, foi muito doloroso, muito doloroso mesmo. Imagina, você falou agora, as meninas ligaram, aí me veio uma coisa na cabeça. Você tem um time de call center, então, que funciona lá. Como foi estruturado isso? Como é que você estruturou? Eu pergunto até porque, às vezes, muitos empreendedores estão começando agora o negócio, eles procuram esse tipo de episódio para entender, tipo, vou aproveitar com o que esses caras sofreram lá e trazer as dores, trazer a dificuldade e como conseguiu formatar. É interessante para essa pessoa que está assistindo a gente e acompanhando. Como é que eu comecei, né? Para captação de recursos, principalmente, né? Como é que é fazer, né? Então, e aí, com o telefone lanterninha, aí... É bom salientar, né? Podia ligar e acender a luz. Não melhor celular, você quer botar no chão, ele... Se metesse na cabeça de uma pessoa, meu amigo, o traumatismo a pessoa craniano, morria e ele ficava vivo. É fácil. E aí, os primeiros contatos foram assim, ó. Toma aqui, Carlos, pega aqui essa lista aqui, bota 10 amigos, que possa doar R$10, possa doar R$20, bota aqui 10 amigos. E assim eu tinha um grupo de voluntários, e aí trouxeram as listagens. Cada um com seu 10, com 20, com 5, mas cada um trouxe a sua porção, né? Certo. Então, a minha irmã ligava, né? Tem uma menina lá, a Bianca, e outras pessoas que ligavam também. Uhum. E através de um telefone lanterninha, uma folha de porta, pega uma porta e fala, aqui é a nossa mesa. E aí, ligando, depois a gente botou essa listinha no Excel para não esquecer as datas. Uhum. As datas da pessoa ia contribuir. E aí, eu ia pegar algumas doações, né? Outros parceiros iam pegar. Mas funcionou assim, com a listinha mesmo, básica, que você faz ali e bota a data, faz um talãozinho de recibo da pessoa. E aí depois eu vou ter que botar no Excel para ficar mais organizado, no sentido, vai doar tanto, dia tal. Aí a gente já tinha mais ou menos isso. Já foi formatando. Então assim, mas depois eu vi a necessidade de profissionalizar, né? Já E não aí, dava como foi? mais para ser com o telefone lanterninha. Não dava mais para ser aquele time que estava ali me ajudando, que continua até me ajudando. Já até comprou hoje, aquele da Xuxa, lembra da Xuxa que tinha 31 anos? Não era uma lanterninha. Maravilhoso. Aí o que aconteceu? Tinha até numa caixinha. Aí o que? A gente aí começou, fizemos umas cabines telefônicas, né? Cabines não, umas baias, né? Umas PA. Certo. Colocamos computadores, colocamos headset, aí contratamos, né, uma empresa de VoIP, né, para ter a ligação. Aí já foi mais profissional, tem que ter um software, né, porque também tem a lei de segurança de dados. A gente já estava com essa questão da gravação da ligação, para gravar as pessoas falando, para não ver nenhum equívoco. Certo. Então a gente começou a ter o software de ligação, começamos a ter uma consultoria para o telemarketing, e aí a gente está até hoje nisso aí. Que massa, cara. Eu tava vendo aqui o teu Instagram. Inclusive o Instagram do Amigos da Sopa é muito simples. É @amigosdasopa. Boa. Isso aqui é tu, nessa foto? Tu emagreceu um bocado, viu, cara? Demais, mano. Como foi isso? Depois ele Passa tem que passar o passa a receita segredo, aí, mano. pô, logo. Pô. Essa receita é muito simples. Passe logo agora. Comer saudável. É mesmo. Mas como é que muda a mentalidade? Esse é o problema. Aí eu preparei antes. Porque a minha mentalidade é o seguinte, quando eu penso comer saudável, vou comer um passaporte. É bom Mas demais, eu- aquele molhadinho aí, Marquinhos. Tá vendo logo? Tô com saudade do Thomas Burger, bicho. Mas foi Isso, assim, Tominhas também. Como é que foi que aconteceu esse processo de emagrecimento e mudança de qualidade de vida? Vou botar assim, qualidade de vida. Certo. Comecei a fazer uns exames e nos exames acusou H. pylori. Aí eu fui estudar sobre H. pylori. Aí se não tratasse H. pylori, podia se tornar um câncer de estômago. E aí eu comecei a tratar da H. pylori. Tratei de duas formas. Tratei ela de forma tradicional, né, tomando couve, as receitas tradicionais. E também usando a química. Depois, dentro desse que fiquei curado, aí disse, não, eu vou mudar o meu estilo de vida. Eu que não fazia atividade física, comecei a fazer. Hoje eu faço caminhadas, né, frequento academia. A minha alimentação ela é toda realmente balanceada, né, então eu só como saudável. Então, assim... Esse é o diferencial. Eu faço atividade física, eu gosto muito de atividade Ele também, ele é balanceado dele. Mas Ele pega meu- aqui um passaporte o meu- e balança assim, ó. O meu,
Mas a minha alimentação, eu falei, pô, em comer um passaporte, eu tô pensando aqui. Vai ter gravação depois dessa? Vai não, Se não te- cancelou. Cancelou? Então eu já sei pra onde eu vou quando terminar aqui. Eu fico pensando. Mas assim, sabe, eu às vezes saio da rotina. Eu como uma pizza, às vezes eu como uma feijoada. O meu problema é que eu saio da rotina todo dia. Eu tenho que manter, você sai da rotina quantas vezes na semana? É quando é uma ocasião. Essa Não é uma ocasião é rotina. diária pra mim. Esse é, que é o É. problema. Aí não é uma coisa. Aí então assim, eu gostei porque assim, como o Carlos Jorge falou, né, é visível, né, a minha mudança, né? Eu tô vendo aqui as fotos no Instagram. Então assim, eu gostei de adotar isso aí. Então eu tenho agora eu sigo canais, né, de qualidade de vida, canais de pessoas que fazem atividade física e isso foi mudando a minha mentalidade e também como assistir coisas de alimentação saudável. Entendi. Direcionar realmente tudo, né, cara? O geral, né? Isso. Do pensamento até a execução. Tô vendo aqui a mudança. Quanto tempo foi essa mudança? Isso aí foi de julho. Comecei em julho. Foi mesmo, cara. Foi. Em julho. Quantos quilos? Eu perdi 12. De julho pra cá, em É. menos de Fiz 6 meses. fiz a minha avaliação ontem. Aí perdeu 12 quilos. quilos em 6 meses. Ou seja, 2 quilos por mês, uma média. É uma média. Só que eu não foquei no peso. Sim. Que é Eu não- importante. Eu né? não foquei no peso. De estar, vamos pesar hoje, vamos pesar. Não. Eu foquei na mudança da alimentação, na mudança Entendi. de estilo de vida. Vamos conversar mais sobre isso. Tu toma o que de café da manhã? Como eu sou magro, você aqui da conversa. Peraí, tu toma o que de café da manhã? Eu sei que tem um nutricionista, vai ter que respeitar o trabalho, mas vamos aqui numa conversa tete a tete aqui. Pronto, vamos lá. Se liga aí, Marca, anota aí. De manhã, Hum, eu geralmente tomo vitamina. Então, Tá. eu pego 2 bananas, coloco bastante aveia, certo. E É, colo- é bom, gosto. coloco aveia porque ela tira a saciedade da fome. Pronto. Coloco às vezes com a vitamina. Eu gosto de uma lixia também, um chia, Sim, né? sim. Chia, na verdade, lixia. Linhaça dourada. Sim, linhaça, eu Né? gosto também. Eu gosto desse negócio tudinho. Pronto. Só que eu gosto de passaporte também. entendeu? Gosto de passaporte. Ei. Mas aí eu comecei mudando a alimentação da manhã. Hum, Então, eu mudei a da manhã. Então, foi nessa fase. Comer frutas. Se eu não tomar vitamina, eu como a banana com a maçã. certo. Mas aí eu E a boto proteína? a proteína ovos de manhã. Ah, Mas- pouco mas- ovo não pode faltar não pra mim não, velho. Mas assim, ó, como a linhaça também tem proteína, então são as proteínas vegetais. Entendi. Então, assim, quando você toma uma vitamina de banana com abacate e aveia, ela sacia muito. Então, você não sente essa Entendi. essa Vou vontade- comprar hoje. essa banana vontade café. né? Agora, o à Poxa, velho, noite, que sonho. Sim, à noite. o mais difícil é à noite. Hum. Essa é difícil. Essa, vez por outra, eu saio. Ontem eu saí. Comeu mocotó ontem. Não é assim, não. É você comer depois das 6 horas da noite. Eita. Isso aí não é pra comer depois das 6? Não, eu adotei isso. Eu faço aquele Tu jejum perdeu 12 quilos, intermitente. pô. Tu perdeu 12 quilos, eu vou adotar também. Então você só come até 6 horas e É, depois não pronto. come mais. Hoje, eu já me alimentei, antes de vir pra cá. Sim. Agora são 18 e 16 aqui, a gente tá gravando. Eu não me alimentei ainda, mas vou me alimentar. Eu vou começar amanhã esse negócio. Mas, assim, hoje eu vou comprar lixi, vou comprar chia, vou comprar aveia. Pronto, eu comprei aveia. Hoje eu comprei o quê? Eu comprei a chia, comprei a aveia, comprei gergelim, comprei leite de coco, farinha de coco. Então essas coisas ajudam você a colocar na Eu mesmo vitamina. eu também. 12 ovos, né? Meia cuscuzeira e meia poncheira de suco de 2 maracujá. pacotes de cuscuz com manteiga. Mas ontem eu comi o cuscuz. Foi ontem que eu fugi comer o cuscuz com charque. É. Mas me diz uma coisa, aí essa dica eu já anotei aqui, já tá. Vamos voltar pro projeto. Sim. Isso é importante, a gente já veio da. Potência também é cultura, né? Vamos trazer uma nutricionista ou um nutricionista aqui pra gente falar sobre isso, pra gente criar um desafio do Potência. 12 quilos em 6 meses também. Eu e o Marco. O O Marco não gostou muito, ele olhou, não gostou muito dessa ideia. Assim, Marco eu é tomo- agora, Eu meu. tomo muita sopa também, né? Também. Cara, eu gosto de sopa. Tem um rodízio de sopa lá no Marcel Shopping. É? É. Rodízio de sopa, eu nunca tinha Rodízio visto, de não. Lá no Marcel Shopping. Caramba, que bacana. E eles, especialistas no social em sopa. Então a coisa casa com a outra. Casa com a outra. Me diz uma coisa, Tibério, dentro desse processo do social, você passa por alguns desafios, né, durante essa jornada como um todo aí, que é também você abrir mão do seu, da sua vida em partes. A sua vida se torna um projeto, né, na verdade. Não é que você abre mão, é que sua vida se torna um projeto. E quando você tomou essa decisão que a sua vida se tornou um projeto e o projeto tornou sua vida,
você abrir mão de algumas coisas também. E aí, o que impacta na tua vida diretamente quando você toma essa decisão? A família, né? A família é a primeira a sentir, né? O esposo, os filhos, né? Porque aquela presença, não que eu não seja presente, mas aquele tempo que deveria estar com ele, estar com a comunidade, ou estar em busca de algo para o crescimento do projeto, né? Então, assim, isso também, assim, era para ter feito uma faculdade, não fiz. E agora há pouco eu descobri, com 45 anos, que eu tenho um déficit de atenção. E aí, isso tudo influencia até o direcionamento de dividir as tarefas, né? Então, assim, há uma situação que há uma cobrança de férias, de lazer, não que eu não, mas é muito difícil. Ainda hoje eu não consigo dar esse tempo de qualidade. Entendi. Tem quantos filhos tu? Eu tenho 2. Então, assim, Como é o nome dele pra gente mandar um abraço aí pra ele? é o Temístocles Tauan. Eita, pega, não, peraí. O bicho tá empolgado, viu? O Tibério se empolgou. É tudo da Grécia Como é o ali, nome? pô. Temístocles Tauan. Então, eu vou ter que aprender. Teoclis Temístocles Tauan. Tauan. Tudo da Grécia ali. Caramba. E eu, Aí chama ele como em casa? Tauan. Ah, tá. Tá. Teoclis. Temístocles Teoclis. Tauan. E O outro é o Teógenes. 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 Tudo Um da abraço, Grécia. Teógenes e o seu irmão, viu? Pra você. Um abraço pro Teógenes e pro irmão dele, que é o Temístocles Tauan. Theomistocles, Theomistocles. Tudo Mas da como é o nome Grécia. da sua esposa, cara? É Michele. Michele, um abraço pra você, viu? Também. Tudo que também bom faz com a parte do senhora. Fica projeto. com Deus, viu? Um abraço. A Michele deixou tu. Foi tu que escolheu esse nome pro Rapaz, na verdade foi o avô, né? O avô que sugeriu esse nome, né? A gente para escolher ali. E aí o meu pai gosta da letra T. Meu irmão é Tibério, meu irmão é Tiago, minha irmã é Thaisa, minha irmã é Thaisa. Então aí foi os netos, né? E o nome dele? É com C. Oxi. Mas eu vou dizer pra ela, tinha um monte de nome com T, tá? Tem Teotônio, tem uns nomes assim. Teomísticles, ele pegou nome- de algum... De alguma enciclopédia, pegou naquele tava Brasil, lendo não. ali É. Platão na Não, hora. o cara que de dar um nome de Teomísticles pra uma pessoa é porque o cara é estudado. muito culto, muito É culto. estudado. É culto demais pra conhecer esse nome. Ele estuda muito, mano. E aí a família, nesse processo, ela sofre um pouquinho para se adaptar, né? Eles te ajudam no projeto? Você falou da sua esposa, Isso, né? a Michelle está mais lá tem comigo, que é desde a fundação, né? Ela que fez a primeira sopa, foi ela que mexeu os caldeirões. Os primeiros caldeirões foi ela, né? Tudo começa assim, né, Carlos Jorge? Sim. Então, assim, foi os primeiros caldeirões foi ela. Hoje ela está lá mais com o grupo das mulheres, né? Como ela tem essa vocação da assistência social, né? Da assistência social, então ela está fazendo faculdade para isso e está ajudando a gente nesse grupo. Graças a Deus. Os meninos, não tanto, porque o Tauan, que eu chamo agora, vamos reduzir, né? Temos para Tauan, né? Estudando, né? Então, deixa no estudo, vez por outra que ele vai lá. E o Teógenes, ele é estudante não, já concluiu a faculdade de Direito, agora está estudando focado para concurso. Então, o tempo dele livre é para focar para o concurso. Então, está estudando para passar aí no concurso de delegado. Então, que Deus abençoe ele nessa jornada, né? E o Temístocles Tauan, estudando, vai estudar, já quer isso para ele, para a vida dele, medicina. Que massa, cara. Parabéns. Fantástico. Três filhos ou Dois. Temístocles Tauan Tauan. e o Teógenes. Não, é dois, pô. Eu tô esperando muito. Então são dois. Eu tô esperando muito os netos dele agora, como é que vão ser. Como é que. Tô ansioso já. Tem quantos anos teus filhos? Um tem 25 anos, 24 anos. Que é o que é o Teógenes. Teógenes. E o outro tem 16 anos. Eu vou perguntar até ele errar. Ele vai errar o nome do filho. Vai ver. Que eu vou... Mas assim, o Temístico assim, é Oi. Temístocles Tauan de Farias Veracruz. Ah, tá. É um nome grande. Veracruz. massa. Eu recebi. Tenho uma pessoa que está trabalhando comigo aqui na empresa que ela tem 4 só sobrenomes e tem 2 nomes. É um nome composto com 4 sobrenomes. Tem 6 nomes, assim, achei massa. Nunca mais tinha visto ninguém assim. A minha filha se chama Alice. Aí eu já fui na simplicidade mesmo. E tem uma questão com o nome da minha filha. A letra A, as primeiras letras de alfabeto, para mim, ela sempre traz um favorecimento na hora de você executar alguma coisa. Eu tive um amigo
que se ele escutar isso aqui, ou assistir isso aqui, meu amigo Zilkson sofreu muito na escola, porque o Zilkson era o último a ser chamado na chamada, e aí o Zilkson estava aqui caladinho, e o pessoal bagunçando a pegar a professora fulano, cicano, Beltrano, quem eu chamar pode ir embora, né? Fulano tal, aí quando chegava na letra M, perto do P, aí o pessoal zoado, ela, não vou chamar mais ninguém, vai todo mundo ficar agora. Aí parava o Zilkson, professor, eu tava quietinho aqui, eu não falo nada. Grande Zilkson. Aí eu me lembro, a história, convivência com o Zilkson fez eu pensar, quando eu tive uma filha, eu vou botar as primeiras letras de alfabeto, porque quando ia fazer prova era logo o primeiro, quando eu recebia a nota era logo o primeiro, quando vai fazer. Até hoje, acho que até programas sociais, quando vai sair alguma coisa, sai por ordem alfabética, né? Quando sai os negócios aí da FGTS. Mas me diz uma coisa, sobre essa questão da família, do desenvolvimento do projeto, eu acho que você acaba interferindo também em muitas famílias do seu voluntariado, da sua equipe lá. Você consegue ajudar ou contribuir nesses problemas que tem ali ao redor também? Isso ocupa muito seu tempo? Como é que você lida com isso? Então, quando é com as mulheres, elas têm mais afinidade de falar com a minha esposa, né, Michele? Então, ela consegue Que a grande maioria, esse, né, do público são mulheres. faz esse filtro, né? Algumas mulheres ainda tratam comigo, mas a grande maioria é com ela. Como tem já essa parte, então, assim, eu estou mais focado agora, justamente para ter essa situação, organizar a gestão do tempo, organizar a gestão da organização. Que eu já era mais vamos dizer Operacional. assim, Né? isso. Estou trilhando nisso aí para que eu tenha poder dar uma melhor qualidade de vida à minha família e também às pessoas assistidas, com pessoas que a gente possa delegar e ela possa executar. Então, a Michele hoje fica com essa parte da assistência, de receber as pessoas, Certo. de conversar com as pessoas, e quando há algo que ela não pode resolver, aí ela passa para mim e a gente resolve. Então, é dessa forma que funciona hoje. Agora, quando é um processo de visita nas casas, eu ainda vou lá, eu ainda faço as visitas também, eu ainda vou entregar sopa, uma vez por outra, ainda vou entregar uma sopa com o pessoal, para não perder a afinidade, para não perder a essência, porque a gente tem essa essência conosco, para a gente não ficar tão frio. Então, eu ainda vou fazer isso, ainda faço isso, não quero deixar de fazer. Agora, essa demanda maior dessas famílias, sim, é com a minha esposa e com a Civerônia, que também está conosco lá nos ajudando. O professor... Como é o nome da moça? Civerônia. Rapaz, o pessoal do projeto Só o nome forte. é só... E assim, o professor Sandro, que está lá, do Kung Fu, ele pega essa parte do esporte. Então, quando há alguma questão com uma criança, com um familiar, ele já consegue filtrar isso também e traz para mim, ou a gente direciona para a psicóloga infantil, ou para a psicóloga lá que trata do grupo de mulheres individualmente. Então, assim, a gente consegue agora, mas antes não. Antes era Você, o pai, a mãe, o psicólogo, né? Os voluntários eu ainda trato com os voluntários, né? Os voluntários eu ainda consigo tratar com eles, porque a gente começou nesse voluntariado, sabe? E aí ainda tem esse vínculo e não quero perder esse vínculo. Então, mas mais para frente, eles às vezes não entendem essa questão. Tem essa pessoa aqui, eu levantei essas duas lideranças aqui para que vocês conversarem com elas. Mas ainda está nessa mudança de cultura. Mas, assim, a grande maioria se resolve com assistente social, que é a minha esposa lá. Você acha que a gestão de um negócio social, empreendedorismo social, ele tem muito a ver com a gestão empresarial, por exemplo? Hoje eu acredito que sim. Antes eu não tinha essa visão. Depois, com a Gerando Falcões, conversando também com o Carlos Jorge, hoje se necessita de gestão, porque a gente, como tem essa deficiência, esse déficit de atenção, a gente quer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. Então, isso aí não funciona. A gente tem que fazer um planejamento. Marcos. A gente tem que colocar a pessoa, delegar realmente e você gerenciar. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho um outro mentor lá do Sebrae que me orienta, Alexandre, né? Ele é lá do Rio de Janeiro, ele fica me orientando para eu fazer esse planejamento estratégico. Estou conversar com ele e ele me orientando a que eu realize isso. Então, a gente está sempre em contato. Muito bacana. A gente está falando aqui, pessoal, com Tibério Jorge. Ele é um empreendedor social do Amigos da Sopa. Carlos Jorge, o que você acha do Tibério? Me diz aí. Rapaz, ele é um
uma pessoa que eu já admirava, eu conhecia pelas redes sociais, e depois a gente começou a trocar contatos, né, pela admiração recíproca aí dos trabalhos, né, de sempre tatuar, e é uma referência na questão da insegurança alimentar, né. O Tibério tem uma seriedade, tem um prestígio, acho que isso é muito importante para quem lidera as organizações sociais, né, ter essa autoridade. E é uma organização realmente que dá assim, prazer das pessoas quererem estar perto. Eu conheço amigos que já passaram ali como voluntário, né? A Ineide aqui, nossa querida arquiteta aqui, né? E tantas pessoas. E assim, muitas vezes quando você está envolvido num projeto social, você vai ser voluntário, você pensa que vai para ajudar, né? Você acaba sendo ajudado, né? Foi assim comigo, né? Você começa a ressignificar, a ter mais força, você vê que pessoas têm mais desafios que os seus ali, e aí você começa a dizer, cara, não tem motivos para reclamar. Acho que o voluntariado e o trabalho social, ele meio que faz isso com as pessoas, né? Conecta desafios pessoais, dramas pessoais, e também com a meta de transformar. E aí a gente tem que diferenciar piedade de compaixão, né? Piedade, moça, me dê aí um dinheirinho para eu comprar um prato de comida. Aí você dá, beleza, mas você não mudou a vida. A compaixão não, ela vai pegar na mão e só vai soltar quando aquela vida dá certo, né? E é o trabalho que o amigo de Assopa faz, trabalha com compaixão, né? Pega ali na mão daquela vida, vai ali, caminha com ela. É um trabalho árduo, difícil, doloroso. E quando o Tibério fala que antes ele era tudo, o assistente social, psicólogo, foi também o meu início, né? Era tudo, era o pedagogo, o assistente social, casos gravíssimos muitas vezes chegava, e a única coisa que eu tinha para fazer, como eu não tinha nenhum técnico ali, era pedir a Deus proteção pelaquela criança, né? E era muito dramático, né? E aí quando você vê hoje organizações como Amigos da Sopa, né, com esse corpo técnico já ali, né, cada vez mais lutando pela sua sustentabilidade, já é reconhecida socialmente, né? Então a gente fica realmente muito feliz pelo seu trabalho, meu irmão. Sei que não parou, é só o início, né? Deus tinha muita coisa muito grande assim para você, para o seu legado, e assim, só agradecer. Obrigado por você existir e salvar tantas vidas, né? Carlos, eu agradeço aí as palavras, né? E assim, você também é nossa inspiração, né? Você também é um exemplo, uma luz, porque a gente olha a Manda Ver, a gente olha as outras organizações, mas eu acho que a gente teve uma conexão diferente, né? A gente teve uma afinidade preparada pelo alto, né? Da gente se encontrar. Você, naquela época, enquanto secretário, né? Nunca esqueceu do Amigo da Sopa. Sou grato a Deus por isso, pela sua vida, viu? E quando você esteve também na habitação, você foi lá dar as orientações, né? Para aquelas pessoas que às vezes necessitam de uma orientação. Às vezes são carentes de orientações. Vá por aqui, vá por aqui. As pessoas precisam ser direcionadas. Uhum. Então, assim, a gente, como empreendedor social, a gente se sente gratificado quando a gente consegue orientar uma pessoa a chegar a um determinado caminho. Então, assim, você é essa pessoa para a gente lá no Instituto Amigos da Sopa. Você é essa pessoa que nos orienta. E a gente tem aprendido muito com você. Boa, obrigado, meu irmão. Ô Tibério, que massa. Que massa estar perto de vocês dois, duas referências aí, cara. Eu fico muito feliz. Você já passou fome alguma vez na sua vida? Não passei fome, mas estive perto dela. Às vezes... Eu perguntei, sabe por quê? Desculpa te interromper, mas como é que uma pessoa que não passou fome, e eu esperava que você respondesse isso, se preocupa tanto com a fome? Pronto, vou responder. Certa vez, há muitos anos, nem pensava em instituto, em causa social. Eu, quando tive o meu primeiro filho, eu chamo ele de Teógenes, né? Então eu ia trabalhar e tal, mas foi uma dificuldade de levar a alimentação, digo assim, completa, né? Porque foi o primeiro filho, não foi nada planejado. Então, o que a gente ganhava era para a feira. E o que acontecia? Eu comia, eu lembro como hoje, né? Em vez de eu almoçar, eu tomava Coca-Cola com aquela pipoca box. Mas para levar o leite, levar algo para o meu filho menorzinho, não falta nada para ele, né? Então, assim, a gente suprimia aquela alimentação do almoço, como eu estava falando aqui, mas para levar para dentro de casa, levar o pão, levar o chocolate para ele. Então, isso foi, acho que,
uma coisa que lá na frente foi um ativador. De eu saber a realidade do que é o pai de família, sair para trabalhar e saber que a sua criança está lá e ele, de uma certa forma, não se alimentar na rua, para economizar aquele dinheiro para comprar o gás, pagar a energia, pagar a escola. Porque um salário mínimo hoje não dá para fazer tudo isso. Sim. Então, isso me emocionou muito. Então, acho que foi essa parte aí que eu entendo que é um pai de família ou uma mãe de família, mesmo trabalhando, não poder comprar de tudo para o seu filho, que foi isso que aconteceu lá no início dele bebezinho, né? Foi o que você falou realmente no começo pra gente. Tem tudo a ver. Você falou que ficava muito feliz quando dava 3 litros de sopa para aquele pai, para aquela mãe que sabia que ia favorecer a família, realmente, Isso. cara. Parabéns, viu? Parabéns, Tibério. Nós estamos chegando já ao final aqui desse programa fantástico que a gente falou sobre empreendedorismo social. Mais um programa com oferecimento da Conecta Automação, que é uma empresa de montagem de painéis elétricos e instalação elétrica que está aqui em Alagoas Fio e pra no tudo que é Pará. lado. Eu queria fazer um negócio. Enquanto a gente estava conversando aqui, pela primeira vez, eu já queria fazer isso no podcast, mas pela primeira vez eu preparei umas perguntas e eu queria fazer para você um bate-bola jogo rápido. Eu preparei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perguntinhas aqui. E eu vou perguntar, eu queria que você respondesse o que está na sua cabeça. Certo. Pode ser? Pode ser, Carlos Jorge? Pode ser. Vamos lá. Um bate-bola jogo rápido com Tibério Jorge, que é pai do Teóclis e do Theo e do Tauan, entendeu? Pronto. Vamos lá, Tibério. Uma comida. Lasanha. Eu esperava sopa, bicho, por isso que eu botei logo a primeira. Um lugar. Fernando de Noronha. Um ídolo. Um ídolo. Paulo Vieira. Uma inspiração. Não vou fazer, é de música que eu apresento, Carlos Jorge. Eis que honra. Um sonho. Tornar a organização autossustentável. Deus para você é? Deus para mim, Ele é tudo. Porque Ele é a essência da minha existência e Ele me preparou, me predestinou para essa missão aqui na Terra. Eu saio de casa para? Ajudar o próximo. Um dia eu vou? Um dia eu vou conhecer a Europa. Uma frase. Porque tive fome e me deste de comer. Uma palavra ou uma frase que o definiria. Transparência. Show de bola, meu amigo, viu? Esse é o Potência Cast. Nós chegamos ao. Fica tenso, parece que a luz dá uma escurecida, Chegamos, né? estamos chegando nos momentos finais e nós tivemos uma conversa, um papo muito bacana com o Tibério Jorge, né? Falou Grande sobre os Tibério. desafios do empreendedorismo social. Ele tem um projeto social aqui em Maceió chamado Amigos da Sopa. E aí, quando você vê esse nome Amigos da Sopa, você imagina que aí o projeto está doando ou levando sopa para a comunidade. E aí você descobre agora, ao final desse programa, que, na verdade, é muito mais do que um alimento. É dignidade, é gestão, é Desenvolvimento saúde, social. é desenvolvimento social. O cara deu dica de alimentação para a gente aqui. Né? Perdeu 12 quilos 12. em um ano. Tá se né? cuidando. E eu, Não, menos de um ano. em 6 meses, desculpa, quase 7 meses, né, mais ou menos. Aí a gente está em janeiro 6 agora. meses. 6 meses. Foi em junho, né? Então, 6 meses. O cara Respeite o cara, 6 meses. respeita o cara que tem um filho com o nome Teóclis. Eu respeito demais esse cara, meu amigo. Porque o cara o filho dele é Eu tô da evitando Grécia. até falar, porque eu ainda não consegui falar, mano. Eu fico aqui na cabeça aqui, ó. Teóclis. Eita. Fala o nome do teu filho 3 vezes. Temístocles. Não, e o outro? Teógenes. É Temístocles. Temístocles. Mas também muitos anos de experiência. Temístocles. Temístocles. Agora peguei. Meu- Temístocles. Um abraço pra você, parceiro. Meu amigo Tibério, muito obrigado, viu, cara, por esse bate-papo. Chegamos ao final. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Eu espero que você possa, com essa força, essa garra que você tem, a determinação e o foco que você está
também ao cuidar da sua vida, você possa lhe manter muitos anos cuidando da vida do próximo, como você tem feito, viu? Nos momentos finais, fica à vontade para falar sobre as suas redes sociais, fala sobre como é que a gente pode contribuir, onde a gente encontra, como a gente pode ajudar a instituição, como pode fazer parte. Então, acessando, né, você pode ser voluntário entre em contato conosco através do nosso Instagram, @amigosdasopa, ou através do nosso WhatsApp, o 993411960. E vai lá conhecer, participar de uma ação, ver onde você melhor se encaixa, né? Talvez você se encaixe melhor fazendo a sopa, talvez você se encaixe melhor louvando a Deus, talvez você se encaixe melhor ensinando aquelas crianças. Onde você se encaixa, você lá é bem-vindo. Lá é uma família de amigos. Hoje nós constituímos uma família de amigos. Então, não seria diferente você que está nos assistindo. Às vezes, como é que eu posso ajudar? Não tenho recurso financeiro, também não tenho condições de ir. Ajuda compartilhando as nossas redes sociais, no direct. Vai mandando um aviãozinho para os seus amigos aí. É uma forma de ajudar. Todo mundo pode ajudar, basta querer. É isso. Esse foi mais um Potência. Foi mais um Potência Cast. Muito obrigado você que esteve com a gente aqui até o final. @EricksonHenrique, @CarlosJorge, eu amo Maceió. É Maceió hoje ainda? Isso, ainda é, mas semana que vem vai mudar. Muito obrigado, viu, Jorginho? Muito obrigado, até o próximo programa. Tamo junto. Que no próximo programa eu vou entrar online, eu acho. A gente tá vendo aí com a nossa equipe técnica como é que a gente vai fazer, porque eu vou viajar por um período aí, mas não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Não deixa o podcast parar. Foi feito de samba. Isso. Samba pra gente sambar. Que Deus abençoe você, viu? Muito obrigado por mais um programa. Até a próxima. Tamo junto.